respirando normal. 5% do meu débito cardíaco está sendo usado para o diafragma. Então 5% de todo o meu sangue está sendo usado pelo diafragma. Para quê? Para nutrir ele, né? Eu preciso de sangue ali para as minhas células musculares funcionarem adequadamente, remover o CO2, remover os metabólitos, lactato e tudo mais. Quando eu começo a ficar desconfortável, né, eu fico taquipneico, esse sangue pode se desviar em até 25% para o meu diafragma. Isso chama metaborreflexo inspiratório. Significa o quê? Meu diafragma começa a contrair, e vai chegar uma hora que ele vai começar a querer fadigar, porque ele vai começar a acumular lactato, né? A via do piruvato é interrompida, ele começa a acumular lactato, e aí eu falo assim, cara, eu preciso de mais oxigênio aqui, velho, porque eu preciso remover esse lactato, senão eu vou parar o músculo do diafragma e eu vou morrer. Então, o nosso sistema nervoso central ele é muito inteligente, ele joga fluxo sanguíneo lá para o diafragma para remover esse metabólito. Quando eu desvio esse fluxo sanguíneo, pode acontecer alguns probleminhas. Se eu deixar esse fluxo sanguíneo muito tempo sendo desviado, eu posso ter hipoperfusão de outros tecidos. E quais são esses outros tecidos? Tudo vai depender do paciente. Se for um paciente cardiopata, por exemplo, é muito perigoso, porque eu posso roubar sangue do coração, das coronárias, né? Eu posso reduzir fluxo coronariano para aumentar o fluxo diafragmático. E aí esse cara pode fazer uma arritmia, pode fazer uma isquemia, né, um IAM e tudo mais. Pode até ter uma parada. Eu posso roubar fluxo do sistema nervoso central. Aí eu começo a roubar tanto fluxo que o meu sistema nervoso central começa a sofrer. O que ele vai fazer? Opa, vamos apagar. Aí o paciente rebaixa nível de consciência. Tá? Então, e aí o paciente começa também a acumular ácido lático, principalmente no músculo diafragmático. Né? Porque ele está roubando fluxo. E aí esse músculo diafragmático tende a fadigar. Ele não é um músculo que fadiga, né? Porque a gente precisa dele contraindo a vida inteira. Então ele é um músculo com uma capacidade enorme de não fadigar. Mas nesse momento, com aumento de demanda, porque por alguma coisa que alterou ali, ele pode estar fadigando. Então eu preciso entender que esse roubo de fluxo é uma proteção do corpo. Então por isso que às vezes o paciente de insuficiência respiratória, ele rebaixa nível de consciência, às vezes ele faz isquemia, muitas vezes ele choca. Então se eu demorar para atender esse cara, ele vai chocar, ele vai fazer um choque, vai ter hipotensão. Mas se eu for lá atender esse cara rapidamente e instalar uma pressão positiva nele, seja uma não invasiva, seja uma invasiva, tudo vai depender do nível de estabilidade hemodinâmica para isso, né? E indicações e contraindicações. Eu estou falando no geral da pressão positiva. Se eu instalar uma pressão positiva nesse paciente, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse desvio do sangue para o meu diafragma. Por quê? Porque eu estou pressurizando o pulmão, eu estou melhorando as trocas gasosas, então eu consigo reduzir a necessidade desse fluxo sanguíneo. Porque se eu pressurizo o pulmão, melhora a troca gasosa, diminui o desconforto respiratório do meu paciente, automaticamente eu vou diminuir o trabalho ventilatório. Então meu diafragma vai ter um trabalho diminuído. Né? Não são em todos os casos, claro, mas vamos pegar um edema agudo. Eu vou lá e pressurizo o paciente com edema agudo e o médico entra com medicamento. Esse paciente vai melhorar, não vai? Eu vou roubar menos fluxo, eu vou evitar que esse paciente choque, que ele tenha uma arritmia, que ele rebaixe e tudo mais. Né? Porque eu vou aumentar a oferta de oxigênio para o tecido. Então, para eu mandar oxigênio para o tecido, eu preciso captar. O meu corpo ele tem uma alta capacidade de se adaptar à hipoxemia, mas vai chegar um nível de hipoxemia que ele não consegue mais. Porque se eu não estou conseguindo mandar nada, esse cara vai parar. Né? Então eu preciso dar mais oxigênio. E aí, dando mais oxigênio para o tecido, eu diminuo os níveis de lactato, porque obviamente eu ativo novamente o ciclo de Krebs, a mitocôndria vai conseguir pegar meu oxigênio e utilizar como fonte de energia para geração de ATP, e eu consigo renovar aquele lactato que foi acumulado na musculatura para transformar ele também em energia. Né? Eu ativo novamente lá o ciclo do piruvato volta a funcionar, bonitinho, e a gente começa a diminuir o lactato. Não é assim que a gente faz na atividade física com o músculo periférico, o músculo começa a fadigar, eu paro e deixo ele recuperar para depois eu voltar com o exercício de novo. Aqui eu tenho uma... Deixa eu só dar uma melhor... aqui é isso mesmo. Isso, tá. Deixa eu só dar uma melhorada aqui na câmera. Isso. Aqui eu tenho um esqueminha basicão daquilo que eu falei lá no começo. Ó. Olha que legal. Nem tudo são flores, eu coloquei aqui. Aqui é um alvéolo, aqui é um esquema muito simples. Aqui é um capilar pulmonar, o alvéolo, meu coraçãozinho está aqui. O meu retorno venoso está vindo aqui. Eu já tive uma redução do retorno venoso, ó, porque é um ciclo, né, gente? Ó.
O alvéolo, eu usei uma PIP muito alta. Por algum motivo eu coloquei uma PIP muito alta. Eu comprimi capilar pulmonar. Lembra da resistência das vias aéreas? Essa resistência das vias aéreas pode ser aplicada aqui no capilar. A lei da resistência é a lei de Poiseuille. Às vezes dá uns brancos, galera. Quando eu diminuo o raio pela metade, eu posso aumentar a resistência em 16 vezes. Então, nossa, eu tô dando um monte de nó aqui no meu coisa. Deixa eu só arrumar aqui. Eu posso, então, aumentar minha resistência em 16 vezes, né? Quando eu diminuo o raio pela metade. E como que eu calculo essa resistência? É simples. Eu tenho que entender o seguinte aqui, ó. Para calcular a resistência, eu tenho que saber a pressão inicial do tubo, a pressão final do tubo e o diâmetro do tubo. O que eu estou diminuindo aqui? Eu estou diminuindo o diâmetro do tubo, porque eu estou usando uma PIP muito alta que está comprimindo o capilar. Então, se eu estou diminuindo o diâmetro e estou aumentando a resistência, a pressão aqui tem que aumentar. Então, o meu ventrículo direito ele precisa de mais força para conseguir mandar esse sangue passar por aqui. E olha o que está acontecendo com o meu ventrículo direito. Tá vendo essa seta aqui, ó? O nosso septo intraventricular, que divide os nossos átrios, nossos ventrículos, perdão, ele tende a ficar mais para cá, mais para o lado do ventrículo direito. Mas como o ventrículo direito está precisando fazer muita força aqui, ele dilatou. Olha que o ventrículo direito está maior que o esquerdo. Isso não pode. O ventrículo esquerdo é maior que o direito. Porque lembra lá no começo, gente? Olha aqui, ó, vou voltar. Olha aqui, ó. Qual que é a cavidade que tem mais pressão? É o esquerdo ou o direito? É o esquerdo. De tamanho, o direito ele é até um pouquinho maior que o esquerdo. Porque a parede do miocárdio esquerda é um pouco mais hipertrofiada. Mas o septo está retinho, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. O septo não está mais reto. Olha que interessante. O septo está jogando para o lado do ventrículo esquerdo. O que está acontecendo aqui? O ventrículo esquerdo está fazendo muita força. Corre-se o risco de eu fazer uma hipertrofia miocárdica do ventrículo direito aguda, chamada de corpo pulmonar agudo. E se eu fizer um corpo pulmonar agudo, meu paciente vai a óbito. Então isso é perigosíssimo. E aí o ventrículo esquerdo fica menor, eu tenho um aumento da pressão justa cardíaca, e aí eu não consigo encher o ventrículo esquerdo adequadamente para ele bombear sangue para a circulação. Se eu encho menos o ventrículo esquerdo, eu tenho menos sangue para ir para a circulação. Logo, eu fico abaixo da curva de Frank-Starling, eu não encho o ventrículo totalmente, ele não consegue bombear totalmente. Porque lembra que para eu ter uma contração muscular efetiva, eu preciso afastar as fibras, mas eu não posso passar do seu fisiológico. Quando eu passo do seu fisiológico, eu posso romper fibra ou não ter uma contração. Mas se eu também não alongo demais, quanto menos eu alongar, menos potente é a minha contração. O que está acontecendo aqui é isso. O ventrículo direito está enchendo muito de sangue, não está conseguindo vencer a resistência, está diminuindo aqui e aqui não está enchendo de sangue. Logo o paciente choca. O que vai acontecer? Está escrito aqui, ó, devido à variação de pressão intrapulmonar, ou seja, eu variei a pressão intrapulmonar, eu aumentei a resistência vascular pulmonar, eu induzi o desvio do septo interventricular, eu induzi ou induzo o meu paciente a ter corpo pulmonar agudo e tenho queda do débito cardíaco. O paciente vai ter corpo pulmonar agudo se eu resolver isso aqui? Não, então a gente precisa resolver. Como que a gente vai resolver isso? Se o paciente tiver com uma PIP muito baixa, o médico vai fazer uma ressuscitação volêmica. Se o paciente infartou o ventrículo direito, o médico vai fazer uma ressuscitação volêmica e você vai ter que usar PIPs mais baixas. Se o médico já fez uma ressuscitação volêmica e você está usando uma PIP muito alta, você vai ter que diminuir a sua PIP. Então é muito interessante, por exemplo, aqueles médicos que dominam o ecocardiograma beira-leito para que nos auxilie, por exemplo, a descobrir se o paciente está tendo sobrecarga de ventrículo direito. Porque nem sempre o paciente que está com sobrecarga de ventrículo direito vai chocar. Às vezes esse paciente está com sobrecarga de ventrículo direito, mas ele não choca, porque ele está com droga vasoativa alta. Então ele vai manter a pressão arterial normal, mas você está induzindo ele a um corpo pulmonar importante. Então vale a pena tomar cuidado com isso. O retorno venoso, só uma questão de definição novamente, para a gente não perder, é o sangue que retorna para o átrio direito por baixa pressão, como eu falei lá no começo, de 0 a 5 milímetros de mercúrio. Pressões intratorácicas versus alteração no débito cardíaco. Toda vez que você tem alteração intratorácica, você tem alteração no débito cardíaco. No caso da pressão positiva, como a pressão positiva está positiva sempre no INS e na ES, você sempre vai ter alteração no débito cardíaco. É preciso tomar muito cuidado com isso. E principalmente a PIP. Não só a PIP,
driving pressure também, pressão média das vias aéreas também, mas principalmente a PIP pode induzir alterações no débito cardíaco, porque a gente pode gerar hiperdistensão pulmonar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o uso da PIP, e a PIP deve ser sempre a PIP para menor complacência, ou a PIP pelo menor driving pressure. As pessoas só lembram disso no paciente com SARA. Aí o paciente que não tem SARA, o cara soca a PIP. Eu já peguei várias vezes pacientes, por exemplo, que tem acometimento pulmonar por pneumonia, não é uma SARA, né, uma pneumonia unilateral, mas o cara dá uma PIP de 10 no paciente, uma PIP de 12, hiperdistende o paciente, precisa aumentar a pressão de distensão, retém CO2 e tudo mais. Isso aumenta a mortalidade. Mas aí o cara dá PIP, a gaso melhora, a PO2, FO2 melhora, o cara fica feliz, fala, melhorou. Não se trata a gasometria, se trata o paciente, então tomem muito cuidado. Lembre-se que o coração, o sistema cardiovascular, né, levando em consideração também o coração, obviamente, ele tem uma regulação intrínseca chamada de pré-carga, pós-carga, contratilidade e catecolaminas. A pré-carga nada mais é a força de estiramento do cardíaco na diástole, a pós-carga é a força que atua contra o encurtamento da fibra, a contratilidade são as propriedades da performance sistólica, então como esse coração está contraindo, qual é a fração de ejeção desse coração, e as catecolaminas